Bonjour, você aí do outro lado da tela. Já sabe do que a gente vai falar hoje, né? Qual é a nossa Vênus de hoje? Tururururu. Vênus em Libra. Assim como uma Vênus em Touro, uma Vênus em Libra está numa dignidade. Por quê? Porque ali é o domicílio do planeta. Domicílio é, estou em casa, me sinto super confortável aqui, posso ser verdadeiramente eu. Então, se Vênus é o planeta do amor, da beleza, da estética, das artes, da beleza, principalmente no sentido de simetria, né, de ser agradável, tá? Aos olhos, né? A gente tem aqui, então, questões venusianas muito bem posicionadas. Nem, mas muito bem posicionadas para quê? Para executar o que se propõe no mapa. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Para a gente não pegar as coisas genéricas e achar que é sempre a mesma coisa. Porque não é, tá certo? A gente tem, então, uma Vênus em Libra, estando em Libra, está no domicílio, logo não tem passos para as regências, né? É uma Vênus dona de si. Ela é ali comando, né? Dona do próprio métier, como a gente fala. E não esqueça que, mesmo que não tenha uma regência, tá? A gente vai ter que analisar essa Vênus em qual área ela está, porque uma Vênus em Libra na casa 12 é diferente de uma Vênus em Libra na casa 7, tá bom? Se tem aspectos ou não, porque uma Vênus em Libra em aspecto tenso com Saturno é uma coisa. Uma Vênus em Libra em aspecto tenso com Júpiter, que é um benéfico, opa, ok, é uma tensão, mas é uma conversa entre dois benéficos, tá? Então a gente tem que saber modular tudo isso. Então, uma Vênus em Libra, ela pode ter habilidades, né? Pode ser uma pessoa que tem habilidades artísticas, que se interesse pela estética, tenha um refinamento, às vezes gosta, ou até, se estiver na área 10, trabalha, né? Com moda, tá? Com áreas dentro da beleza, e aí pode ter um leque, tá bom? Porque às vezes a gente olha, é moda. Não, gente, hoje em dia, inclusive, a gente tem várias áreas que permeiam a questão da beleza, tá certo? E você vai tendo que olhar, então, aonde que essa Vênus se manifesta na vida do mapa que você está avaliando, tá? Então, são pessoas, às vezes, que têm uma grande habilidade à diplomacia, aquela pessoa que se está realmente, por exemplo, numa área, digamos, de relacionamento, não é só, por exemplo, casa 7, relacionamento amoroso. Às vezes a gente vê aquela pessoa que tem um grande potencial, sabe aquela conselheira, né? Aquela pessoa que tem uma habilidade social, aquela pessoa que junta, né? Junta não é bem a palavra, mas assim, tem essa habilidade, eu brinco, de unir pontes, né? Então, unir as pessoas, estar ali. Agora, claro que se tiver um aspecto um pouquinho tenso, a gente tem que cuidar, porque pode, às vezes, ter essa questão, né? Porque ali pensa que Libra é um signo de quê? De debilidade solar. Às vezes, eu esqueço de mim para agradar o outro. Né? Às vezes pode ser uma pessoa, por exemplo, se isso está num excesso ali, super preocupada com a estética, com a beleza, né? Às vezes preocupada demais em agradar e esquecer um pouco do que a própria pessoa gosta, né? Eu sempre brinco com aquela historinha do cardápio, né? A gente vai num restaurante com o outro, e aí, sei lá, um restaurante que você vai e fazia um tempo que você não ia, e aí você diz, nossa, pensa, né? Nossa, tem, sei lá, esse prato que eu gosto muito, vou pedir. Aí outra pessoa fala, nossa, vamos dividir tal prato? Às vezes a pessoa, para não ser desagradável, né? Ela diz assim, tá bom. E aí acaba, às vezes, até comendo algo que de repente não gosta. Mas por quê? Porque tem essa questão da diplomacia, do tato, o que é excelente. A gente só tem que cuidar com os excessos, tá? E claro, o próprio mapa vai indicar isso. Por exemplo, se isso aí pega áreas de trabalho, às vezes a pessoa tem habilidades artísticas, ou às vezes, literalmente, a pessoa trabalha ou executa algum tipo de arte, ou que tem algum refinamento artístico, né? E como eu sempre gosto de trazer exemplos de mapa, tá? Porque nunca é a mesma coisa para todo mundo. Primeiro, porque a gente tem contexto de vida, né? Como eu falo, eu sou uma mulher brasileira, 43 anos, moro no Brasil. Se tiver uma pessoa com o mesmo mapa meu, mas ela, sei lá, é uma mulher, de repente, que está numa área de guerra, né? Um potencial no mapa, ele pode se manifestar de diferentes maneiras. O conceito se manifesta, tá? Mas a gente tem que entender, claro, como que aquilo ali é plausível na vida de uma pessoa, tá? Para a gente trazer a astrologia para a realidade, certo? Então, eu gosto de trazer essa visão de mapas diferentes, até para bater sempre na tecla que signo não é gente, tá? A gente tem mapas, a gente tem configurações e a gente tem N possibilidades. Então, aqui eu tenho a Beyoncé, eu tenho o Fred Mercury, eu tenho o Will Smith.
pessoas diferentes, vidas diferentes, talentos diferentes, mas a gente vê que todos eles têm um certo refinamento aqui para as artes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o mapa da Beyoncé. Vamos lá catar onde é que está essa Vênus da Beyoncé. Ó, a gente tem, então, o signo de Libra aqui no ascendente, tá? E a gente tem a Vênus dela bem aqui, ó, cravadinho junto com o ascendente, tá? Existe a teoria, né, de que Vênus fazendo aspecto direto com o ascendente, mesmo aspectos tensos, trazia essa questão da beleza, da harmonia, né? Às vezes isso é muito presente na próprio corpo, na postura, né? Às vezes até na vestimenta, na maneira da pessoa se mostrar ali, né? Bom, o Fred Mercury a gente não tem um horário confirmado, né? Então a gente também tem uma Vênus, tá? Então tem Vênus aqui conjunto a Júpiter. Olha que interessante, dois benéficos, né? Em conjunção, tá? E a gente tem aqui no mapa do Will Smith, a gente tem uma Vênus bem no finalzinho, tá? A Vênus está 29 graus, ou seja, um grau anarético. Tem uma conjunção com Mercúrio. Então, aqui, o que é uma conjunção? Por exemplo, aqui a gente tem uma conjunção com Júpiter, aqui a gente tem uma conexão direta com o ascendente. A Beyoncé também, ela tem Júpiter e Vênus em conjunção, tá? Igual o Fred Mercury. A gente tem uma mistura dos assuntos, tá? É como se eles se misturassem, se eles se moldassem juntos. E aí, claro, aqui a gente tem uma Vênus numa dignidade, então nessa conjunção ela tem mais ênfase. Aqui no do Will Smith, por exemplo, os talentos, né? Como esse Mercúrio rege o ascendente, eu não sei o quão, na realidade, confirmado é esse mapa. Tá lá como A, mas eles sempre vão ter um pouquinho de cautela. Mas aqui, a questão de interpretação, né? Uma questão mercuriana, tá? Então, o que é interessante aqui? O que eu gosto de trazer, principalmente quando a gente está nesse primeiro momento? Entender que eu tenho Vênus em Libra. E aí a gente joga no Pai Google, aparece como se todo mundo que tivesse Vênus em Libra tivesse o mesmo comportamento, a mesma personalidade, ou que fosse ser X no amor, né, ou nos relacionamentos. Lembra que relacionamento, né, você sempre tem que dar uma olhadinha na casa 7, tá? Então eu tenho, por exemplo, o mapa da Beyoncé, o mapa do Fred Mercury, o mapa do Will Smith. Você percebe que mesmo eles tendo Vênus em Libra, são mapas completamente diferentes. Olha as configurações diferentes, os planetas diferentes, tá? E, de novo, o fato de uma pessoa ter um ponto parecido, por exemplo, tem a mesma conjunção de Vênus e Júpiter. Nossa, o mapa é igual. Não, não é, gente, tá? É muito diferente. Porque todos têm, sei lá, o mesmo ascendente, né? O mesmo mapa. Não é o mesmo mapa. Porque tem, às vezes, as mesmas casas ali, os mesmos signos, né? A pessoa tem ascendente Libra, o outro tem ascendente Libra, então vai ser tudo igual. Não, gente, porque depende de onde caem os planetas, as regências, como que conversa, se tá em dignidade ou debilidade, tá? Então, a gente tem que fazer uma análise minuciosa quando você realmente está fazendo uma análise astrológica. E lembra que não existe astrologia genérica, tá? Então, claro que a gente fala aqui, por exemplo, eu tô falando de Vênus em Libra, mas para a gente ir aprendendo a fazer essa costura e chegar, então, lá na frente no nosso astrologuês, fazendo costuras bem avançadas, tá bom? E sempre lembra de avaliar o contexto que você está avaliando da pessoa, do país, da cidade, do evento, tá? A astrologia sempre precisa de um mapa para ter uma base.